À medida que cantávamos sobre Jesus Cristo, o Rei, e o reino de Deus, lembrei dessas passagens. Se pudéssemos abrir em João, capítulo 1, conversa do Senhor Jesus com Natanael, versículo 48. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é uma daquelas histórias que eu não consigo entender tão bem. Existe uma sugestão que eu gostaria de propor para os irmãos, mas é uma história que você vai, não entendi mesmo a conversa do Senhor com Natanael aqui, né? Porque quando o Senhor Jesus fala para Natanael: eu te vi debaixo da figueira, né, ele reagiu de uma forma que nos parece over, né? Parece demais, assim, nossa, tu és o mestre, tu és o Rei de Israel, eu creio que tu és o Messias. E falou: mas só porque o próprio Senhor Jesus falou: mas só porque eu falei que eu te vi, você crê? E talvez exista aqui alguma coisa que nós não percebamos tanto, é que essa expressão, ela é uma expressão muito usada no Velho Testamento e profetizada com respeito ao futuro do povo de Deus. Essa expressão, estar debaixo da figueira e da videira, ela testemunha a implementação do reino de Deus e, como consequência disso, uma produção de paz. Alguém já disse que paz é a ausência de medo, a ausência de temor. É uma boa definição de paz. Então, quando eu estou pacificado, é por quê? É porque eu não estou temendo as coisas que estão à minha frente. Mesmo que as coisas não mudem, o Senhor pode me dar paz. Eu fico tranquilo e creio que a minha vida está nas mãos dEle. Então Ele me dá paz com respeito à minha saúde física, Ele me dá paz com respeito à minha saúde financeira, Ele me dá paz com respeito ao futuro dos meus queridos, da minha família, Ele me dá paz com respeito ao meu testemunho, com respeito ao meu ministério. O Senhor é poderoso para me dar paz. Se os irmãos abrirem, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 4, nós vamos ver essa expressão acontecendo de uma forma muito específica, que também tipifica o reino do nosso Senhor Jesus, o milênio em que o Senhor Jesus reinará nessa terra. Aqui, o cronista, ele escreve acerca do reinado de Salomão. Então nós sabemos como o Senhor Deus abençoou Salomão, filho de Davi, com um reino de muita prosperidade e um reino de muita paz. Então, no versículo 21 do capítulo 4, fala: dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até o termo do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Versículo 24. Porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira. Então os irmãos percebem? Se os irmãos abrirem em Miqueias, livro depois de Jonas, Miqueias, capítulo 4, os irmãos entenderam aqui o texto? Havia paz sobre todo Israel, porque Salomão dominava. E então, todos os habitantes de Judá e de Israel poderiam descansar, poderiam sentar debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira. Essa expressão ela aparece aqui em Miqueias capítulo 4, quando o profeta fala sobre o futuro de Israel. Então, versículo 1 fala: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos.
Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome de seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus, para todo sempre. E Zacarias, eu gostaria de terminar a reflexão com esse texto, Zacarias capítulo 3. Quando nós terminamos e lemos o último versículo do livro de Malaquias, por exemplo, nós sabemos que o povo de Israel ele adentra naquilo que eles chamam de período intertestamentário, um período entre os testamentos. De Malaquias até os evangelhos, até a vinda do Senhor, passam-se mais ou menos 400 anos. 400 anos em que o Senhor não levantou profetas em Israel, em que o judeu aguardava a revelação do seu Messias, como as profecias garantiam. E aí, então, depois de 400 anos, levanta-se um homem no deserto, João o Batista, e ele começa a pregar: arrependei-vos, porque é próximo o reino de Deus. O reino de Deus está chegando aos homens. Arrependam-se dos seus pecados, para que vocês possam adentrar e experimentar o reino de Deus. E é interessante porque quando o Senhor Jesus inicia o seu ministério, quando Mateus 3 começa a mencionar isso, o Senhor ele começa o seu ministério pegando o fio que João Batista terminou dele. Então João Batista depois é preso e é decapitado, pelo rei Herodes. Mas quando o Senhor Jesus inicia seu ministério, ele inicia seu ministério também dizendo: arrependei-vos, o reino de Deus chegou. É hora de se arrepender. Humanidade, Deus vai manifestar o seu reino entre os homens. E aí nós chegamos aqui em Zacarias 3, e nós temos essa palavra tão bonita com respeito a Josué, sumo sacerdote pós-exílico. Josué, junto com Zorobabel, eram aqueles dois grandes homens, até mencionados em Ageu, que voltaram para Jerusalém para reconstruir Jerusalém depois do período do cativeiro. Então, versículo 1 do capítulo 3: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Depois os irmãos lembrem, Salmo 109, versículo 5, nós temos essa expressão ali, porque parece que quando existia esse contexto de juízo, e quando pessoas se apresentavam diante de um juiz, à sua direita se apresentava o acusador. Salmo 109, versículo 5 fala isso, à sua direita se levanta o acusador. E nós temos essa cena em que o profeta Zacarias vê o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e à sua direita Satanás. Então Satanás se levanta para acusá-lo. Mas versículo 2, o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este, aí falando de Josué, um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos,
Também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, no dia em que eu tirar a iniquidade dessa terra, naquele dia, diz o Senhor, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Esse é o desafio que temos quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, porque o reino de Deus já chegou a nós. Nós, como igreja, damos esse testemunho que quando nascemos de novo, o Senhor nos transportou do império das trevas e nos fez agora estar no reino do Filho do seu amor. Quando nós nascemos de novo, muitas coisas extraordinárias aconteceram conosco. E uma delas foi essa. A partir de agora, você não faz parte mais do reino das trevas, o reino da potestade de Satanás, como Atos 26 fala, e você agora faz parte do meu reino. O reino de Deus já chegou a nós. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus já é testemunhado pela igreja. A igreja fala, não, o reino de Deus não vai chegar. O reino de Deus já chegou. Jesus Cristo, Ele é o rei desse reino. Ele é o Senhor desse reino. Ele fez uma obra que em um dia, Ele tirou a iniquidade da terra. E agora é tão bonita essa palavra profética, porque quando isso acontecesse, essa pedra única, cujos 7 olhos do Senhor estão, os irmãos lembram de Apocalipse quando fala isso? Apocalipse 5, Arthur leu nessa manhã. O cordeiro é aquele que tem seus 7 olhos, e os 7 olhos são 7 espíritos do Senhor que correm sobre toda a terra. Esse renovo, essa resposta de Deus para a humanidade, essa pedra única, essa pedra angular, singular, tirou a iniquidade da terra. E aí o que acontece depois disso? Então fala, naquele dia, diz assim o Senhor dos Exércitos, um convidará o outro para descansar. Descansar. Assente-se debaixo da sua videira, assente-se debaixo da sua figueira. Deus já fez uma obra por nós, descanse, descanse. Aí você fala, mas eu não estou entendendo. Salomão, Miqueias, o reino entre os homens, a paz entre os homens, eu consigo entender. Mas agora, no meio de tantas batalhas, tantas instabilidades, tanta guerra, sim, espiritualmente, Deus está falando, descanse, já há paz espiritual para você. Já há paz para que você descanse em mim. Por isso que Paulo, em Efésios 2, ele vai falar que o que o Senhor fez por nós, é que depois de nos salvar e ter morrido por nós, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O convite do Senhor é que nós descansemos nele. Não há nenhuma obra espiritual a ser feita por nós, no sentido de nos comprar da morte, pagar o preço do nosso pecado, pagar o preço da nossa iniquidade. Deus já fez isso. Deus, ao enviar o seu Filho, já pagou o preço para nós. Então, quando nós nos aproximamos dessa mesa, a ordem de Deus é descanse. Descanse debaixo da sua figueira, debaixo da sua videira. Eu já tirei a tua iniquidade. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, quando nós nos aproximamos dessa mesa, acredite nisso, isso vai acontecer. Eu não sei se nós vamos lembrar de tudo, né? Mas quando você estiver diante do Senhor, lembra de mim, não sei se nós vamos conseguir lembrar. Foi bem que o Pablo disse mesmo, hein? Agora nós estamos entendendo. Agora faz sentido. Porque nós somos tão limitados e presos ao tempo presente, que nós não temos a capacidade de descansar. Descansar. Assentar debaixo da figueira e da videira. E foi isso que Natanael fez. E é por isso que ele é louvado pelo Senhor. Porque o Senhor fala, Natanael, eu te vi sentado debaixo da figueira. E ele fala assim, então é isso. O Senhor é a resposta de Deus para nós, eu creio. Tu és o rei de Israel. Tu és a resposta de Deus. É por meio de ti
que aquilo que eu estou aspirando e desejando vai se cumprir. E o Senhor então traz uma palavra profética tão bonita. Falou, Natanael, você vai ver coisas muito maiores. Você vai ver os anjos subindo e descendo entre a terra e os céus, sobre o Filho do Homem. E nós podemos fazer essa conexão com a escada de Jacó, lá de Gênesis, lembra? Quando Jacó tem aquela visão e ele vê uma escada e os anjos subindo e descendo entre os céus e a terra. Quando chegamos em João capítulo 1, já não é uma escada, é o próprio Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é a escada que nos leva aos céus. Por que nós temos que descansar? Porque essa obra foi feita por Deus. É Deus que pegou Josué e fala assim, é verdade, Satanás. Você está à direita dele para acusar, mas eu não vou aceitar a sua acusação. Sou eu que o justifico. E ordenou que tirasse as roupas sujas dele. E o vestiu com roupas limpas. E o Senhor ainda profetiza, eu vou tirar a iniquidade da terra. Então Satanás, ele não tem a legitimidade de nos acusar diante de Deus. Ele tenta nos acusar diante do nosso coração. E um coração orgulhoso, soberbo, aceita a acusação. Por quê? Porque o coração soberbo ainda espera nele responder a Deus adequadamente. Mas e o humilde? E aquele que sabe que tudo que ele tem, Deus que deu? Que a obra foi feita por Deus. Fala, Satanás, você vai me acusar de quê? É Deus que me justifica. Que condenação você vai falar? Não fui eu, é Deus que fez. Não fui eu que tirei minha iniquidade. Foi Deus que tirou a minha iniquidade. Não fui eu que subi aos céus. É Deus que abriu um caminho para que eu subisse aos céus. Porque quando a gente morrer, irmãos, quando eu for para o céu, quando você for para o céu, não é um lugar que você vai, é um lugar que Deus te leva. E tudo que tivermos no futuro não é alguma coisa que eu fiz para merecer. Foi alguma coisa que Deus fez para que eu então desfrutasse. O desafio para nós é gigante, porque nós olhamos para o tempo presente e nós vemos muitas situações que tentam nos tirar a paz. Então, lembrando de 1 Coríntios 15, o último inimigo, o Senhor Jesus já venceu. O reino de Deus já está estabelecido. De direito, mas ainda não de fato, porque essa terra ainda não está vendo a glória do Senhor. Mas essa terra terá conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Só que nós, como igreja, já deveríamos enxergar isso com os olhos da fé. Essa terra pertence ao Senhor Jesus. Está comprado, é questão de tempo. O inimigo está aí, ó, igual o Apocalipse 12, cheio de fúria, porque sabe que pouco tempo lhe resta. A igreja, como igreja peregrina, dá testemunho. O reino dos homens será de Deus. É irreversível, inegociável. Já que está profetizado, o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, depois da sua ressurreição, já declarou, todo o poder me foi dado no céu e na terra, tudo está debaixo dos meus pés, tudo está debaixo dos pés do nosso rei. E pertencemos a um reino vitorioso. Já está profetizado. Mas em Coríntios 15 vai dizer, há um inimigo que será o último a ser destruído, que é a morte. Então, por exemplo, nessa semana, nós temos, cadê Cecília? Nós temos a desventura, que ainda estamos passando por essas situações, O irmão Carlito, o pai da nossa irmã Cecília, morreu. Descansou, foi dormir, está com o Senhor. E nesse momento ele já está assim, eu estou no reino eterno. Eu já pertenço a isso. A cortina saiu, eu consigo ver. E nós aqui que estamos vivos, na terra dos viventes ainda, podemos ficar um pouco aflitos. Mas eu não estou conseguindo entender um rei vitorioso e um reino vitorioso. Não, pela fé nós proclamamos. O último inimigo a ser derrotado será a morte. Mas está tudo debaixo dos pés de Jesus Cristo. Apocalipse 1, o Senhor dá essa garantia. João, olha para a minha mão direita aqui, ó. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. E aí nós não conseguimos descansar. O Senhor fala, vem comer e descansa. Senta debaixo da sua videira, da sua figueira, descansa. Assenta-te nos lugares celestiais. Eu já venci todas as coisas. E o Senhor tem nos convidado para isso. Que sejamos como Natanael, irmãos. Que sejamos como Natanael. O Senhor fala, vem, assenta-te debaixo da figueira e da videira. Que nós agora falamos, Senhor, eu quero assentar, Tu és o Rei, Tu és o Senhor, eu creio que todas as coisas estão bem seguras nas Tuas mãos. Então, quando nós lemos os sinais de João, os eu sou do Senhor Jesus no Evangelho de João, não tem espaço para nós, porque o Senhor é o pastor, Ele que apacenta e conduz, e Ele é o caminho, Ele é a porta. Então,
A escada que nos leva a Deus está muito bem definida. E pela graça de Deus, louvado seja Deus por isso, não está nas nossas mãos. Está na mão dele. Ele que fez a obra. Ele é a minha escada. Ele é o meu pastor. Ele é a minha porta. Ele é o meu caminho. Não tem nada para mim. Então eu falo, Senhor, então o que eu faço? Descansa. Descansa. Para de confiar em você mesmo. Para de ficar definindo o seu futuro nas coisas que seus olhos físicos veem. Porque o meu reino já chegou. Você pertence a um outro reino. E ele é primariamente espiritual. Mas nós precisamos tomar essa posse pela fé. Amanhã, na nossa semana, eu pertenço a um outro reino. Não dá tempo de eu entrar nesse assunto, mas é uma proclamação escatológica, irmãos. É escatológico. A igreja fala acerca das coisas que vão terminar nessa terra. Por que nós vivemos assim? Porque o reino de Deus virá. E eu pertenço a um reino que virá, fisicamente. E espiritualmente já chegou, está entre nós. Então o convite do Senhor para nós é: vem, assenta-te debaixo da sua figueira, debaixo da sua videira. Eu já tirei a iniquidade da terra. Eu já fiz a obra, descansa. E chegará o tempo então, que essa terra se encherá da paz do único rei. Esse é o testemunho tão lindo no final de Zacarias também. Quando Zacarias ele fala, naquele dia, haverá só um Senhor e um só rei sobre essa terra. Que o Senhor ganhe o nosso coração para que hoje a gente dê esse testemunho, irmãos. Porque é desonroso para o Senhor. É desonroso. Não, eu sei que Jesus é poderoso, mas eu tenho vários senhores no meu coração que tiram minha paz, que me tiram debaixo da árvore de Deus. Que nós falemos, Senhor, só há um Senhor e um só Rei. E naquele dia, todos saberão uma coisa que eu já sei. E toda essa terra saberá de uma coisa que eu já sei. Jesus Cristo é o Senhor. Eu convido os irmãos, enquanto partimos o pão, a cantarmos Jesus, Justiça de Deus. Que o Senhor nos leve a essa realidade de termos uma vida que descansa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Qualquer coisa que tem tirado nossa paz tem excedido os limites e a influência no nosso coração. Qualquer coisa que te aflige de tal maneira que te faz perder a fome, a sono, que não seja de Deus, é porque o nosso coração está acreditando demais nas suas ameaças e no seu poder. O que nós temos que falar para o nosso coração é: está na hora de assentar e descansar, porque Jesus Cristo é o nosso Rei. Pertence a um reino inabalável, que em breve irá ser manifesto nessa terra. Que o Senhor nos abençoe.